galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o Brasil assiste a mais um escândalo, agora envolvendo o Banco Master, se bem que eu não sei nem se dá para falar que estamos vendo mais um, porque confusões ligadas ao Banco Master já apareciam na imprensa há um bom tempo, e eu quero até lembrar algumas coisinhas sobre isso. Um banco que vem mostrando ao longo do tempo possuir várias conexões no meio político. A gente vai falar sobre isso, também no meio do judiciário brasileiro. E, para além de toda a confusão realmente do aspecto financeiro da coisa, eu quero destacar sobre as questões políticas do caso. Porque é isso que eu acho que é a parte que nos interessa, a parte interessante, e eu garanto, tem muita coisa pra gente comentar. Na segunda parte, quero falar dele, Jair Messias Bolsonaro, quero falar de 2026, quero falar do Eduardo, confusões, Senado de direita, né, ou que deveria representar a direita. Muita coisa pra gente falar nessa parte, algumas confusõezinhas. Depois, acho que vai dar tempo, falar sobre Lula, falar sobre a COP. Lula resolveu responder ao MERS, a Janja também. A imprensa repercutiu algumas coisas sobre a COP, enfim. E a quarta e última parte, eu não sei se vai dar pra gente comentar sobre isso hoje, então, por hora, vida que segue, vamos ver, né? Pois bem, Daniel Vorcaro, preso. Polícia Federal prende dono do Banco Master em operação para apurar crimes financeiros na venda da instituição para o BRB. A defesa não se manifestou. Tá ali, né? Polícia Federal prende Vorcaro em operação para apurar crimes financeiros na venda do Master para o BRB. A compra do Master pelo BRB foi abordada por nós com certa profundidade, aí quando o assunto ganhou, né, as páginas dos jornais. Na época muita coisa aconteceu. Na época a classe política tentou até abrir uma CPI. Tivemos um nobre senador que pelo menos foi apontado pelo jornal O Globo como um dos principais articuladores para essa CPI não sair do papel. E a gente vai lembrar disso já já. O Estadão inclusive divulgou imagens. Você vê, né? Coisa de gente rica mesmo, viu? Ser preso enquanto estava indo pegar o seu jatinho de centenas de milhões para uma viagem. Segundo ele, aí estava indo para Dubai. Primeiro ia fazer uma conexão em Malta e de Malta ia lá para Dubai, né? Dono Master recebeu voz de prisão da Polícia Federal no raio-x do aeroporto de Guarulhos. Tá ali o grande Daniel Vorcaro. Aí vamos lá, né? Tentativas de venda do Master escondiam fraude bilionária, que é um dos principais pontos aí que estão colocando. O Banco Central já decretou a liquidação extrajudicial. Tem muita gente aí que deve receber, né, os seus investimentos, a depender do teto, né? Tem aquele fundo FGC que até R$250 mil você recebe seu dinheiro. Acima disso, pega da mão de Deus e ora. Em fevereiro, a fiscalização do Banco Central identificou operações de crédito fantasma do Master para o BRB, ou seja, empréstimos forjados, incluindo crédito consignado. Diante do avanço das apurações, o Banco Master e o BRB apresentaram ao Banco Central para análise e aprovação a operação de compra e controle da instituição. Se fosse levada adiante, a operação integraria numa só instituição todas as supostas operações fraudulentas, dificultando a apuração de todo o seu alcance. É para você entender, né? Em cifras de quanto estamos falando. O BRB injetou apenas 16,7 bilhões no Banco Master entre 2024 e 2025. O Ministério Público vê indícios de gestão fraudulenta. Segundo o documento, o BRB injetou 16,7 bilhões no Master entre 24 e 25. Desses, pelo menos 12,2 bilhões envolve operações em que há fortes indícios de fraude, entenda abaixo. Os investigadores ainda apuram as razões pelas quais o BRB desconsiderou irregularidades graves nas operações. Mas, pela investigação até aqui, já afirmaram indícios de que o BRB buscou amparar o Banco Master em sua crise de liquidez. É um ponto aí a ser explicado, né? Por que o BRB queria comprar o Banco Master? A imprensa já tinha
aventado uma possibilidade de uma possível pressão política ou interferência política nesta situação. E já tinha falado disso, ó, em abril desse ano. Então vamos continuar. Essa pequena manchete, eu acho que diz muito sobre o caso. Plataformas lucraram mais de 1 bilhão com vendas de CDBs do Master. Que plataformas são essas? Enfim, né? Vamos botar assim, né? Instituições financeiras que te permitem acessar esses investimentos. Há muito e muito tempo, o pessoal questiona porque os CDBs do Banco Master estavam pagando assim porcentagens muito boas, né? Muito boas. E sabe aquela história, né? Quando é bom demais, o santo desconfia. E aqui mostra muito, gente, como é que funciona o mercado financeiro. Você acha aí que esses agentes de investimentos, esse pessoal aí que recomenda uma coisa, recomenda outra, tu acha que o pessoal não desconfiava que tinha uma coisa errada e mesmo assim recomendava? E não é pra falar, não, o pessoal recomendava porque, sei lá, eles não estavam nem pro cliente, nem tudo mais. A galera, no final do dia, ontem eu tava conversando com algumas pessoas, o pessoal me falando o seguinte, né? Por conta desse FGC, 250 mil, o cara fala, irmão, compra, que se der errado, se tu só tiver até 250 mil, o FGC paga. Então, tipo assim, ninguém tá nem pra nada. Ninguém tá nem pra nada, tem lá o fundo do FGC, o fundo é só pra isso. Tem um problema aí no mercado financeiro, tá? A gente, né, por CPF até 250 mil. Então o cara lá comprar investimento, o que tinha que ganhar, ganhou, o que não ganhou, pega lá no FGC. Só que o problema é que você lida com uma situação que uma vez que você retire, né, esse dinheiro de caixa do FGC e os bancos têm que depositar tudo mais, então acho que esse dinheiro não vai ser reposto de alguma forma que, ao fim e ao cabo, não vai ser meio que repartido entre pessoas que precisam de empréstimo, isso aqui, aquilo acolá, um aumentozinho de juro aqui, uma taxa aqui, uma taxa acolá. Vai ter que repor esse dinheiro. Esse dinheiro no final do dia vai sair do bolso de alguém. Então, assim, no frigir dos ovos, o grande ponto é: as pessoas entendem como é que a coisa funciona, entendem que muitas vezes não funciona da forma como deveria, inclusive tem alguém perdendo com isso, mas assim, ó, ninguém tem pra nada, irmão. Porque quem tá perdendo não são eles. Então, assim, problema teu, tu que se vire, o meu ganhei e vida que segue. O Globo até diz assim, ó, o mercado financeiro, né, brasileiro, é assim que funciona no Brasil. A gente no mercado faz aquela recomendação, não passa de 250 mil, a galera vai lá e compra e vida que segue. Ninguém tá nem pra nada. É cada um por si. Mesmo sabendo, assim, imagina você deixar a coisa rolar, mesmo sabendo de uma grande possibilidade de ter alguma confusão grande, né? Rondando o horizonte. Não é de hoje que se fala dessa questão dos CDBs do Banco Master. Mais grave é isso daqui. Rio Previdência investiu 2,6 bilhões em fundos do grupo do Banco Master. E o Tribunal de Contas do Estado do Rio fala em risco aos aposentados. Quantas vezes nos últimos, sei lá, 10, 15 anos vocês não ouviram sobre algum escândalo de algum fundo aí de aposentados que acabou investindo em alguma coisa de certo risco e no final do dia quem pagou a conta foi o aposentado e vida que segue? Mais um claro exemplo, né? Como é que o Brasil vai dar certo dessa forma? Como que o Brasil vai dar certo dessa forma? Ontem, logo de manhã, saiu essa notícia no Lauro Jardim, que no mínimo salta aos olhos. A quem aliados de Vorcaro acreditam a prisão do Banco Master, né, do dono do Banco Master. Pessoas próximas a Daniel Vorcaro passaram as últimas horas atirando em dois personagens poderosos, o Haddad e o banqueiro André Esteves, dono do BTG. Acreditam aos dois o revés de Vorcaro, preso ontem, né, à noite no aeroporto de Guarulhos. E eu fiquei me perguntando, né, por que o Dedé? Por quê? Por quê? Lembra do vídeo do Mendonça que a gente comentou ontem? Que o Mendonça fala assim, ó, se nós estamos vivendo num país onde nós precisamos falar sobre ativismo judicial e falar que não tem ativismo judicial, é porque a gente já tem um problema de ativismo judicial. Nós vivemos num país
onde o dono de um banco que foi preso, os aliados dele acreditam que a possibilidade dele ser preso pode envolver o dono de outro banco. O simples fato de estar se discutindo isso é um indicativo de que donos de bancos conseguem mandar e mandar muito. Porque assim, se o país realmente fosse sério, um país com instituições, e quem realmente está por trás de questões judiciais fosse estritamente o Ministério Público, a Polícia Federal, mas como assim, cara? Um banqueiro... O fato da gente estar discutindo essa possibilidade é algo assustador e mostra o poder desmedido e a força de lobby do mercado financeiro. E aí, falando em força de lobby, a Globo falou uma coisa aqui que me vem alguns nomes na cabeça. Tem um nome específico que martela na minha cabeça. Polícia Federal vai expor os tentáculos políticos no Banco Master e assusta Brasília. Segundo investigadores, várias operações com o banco foram fechadas por pressão de autoridades do mundo político, entre elas governadores e parlamentares com influência em instituições financeiras e fundos de pensão. Qual o nome que vem na mente de vocês quando se fala em parlamentar, né? Ou seja, deputado federal, estadual, senador, com influência em instituições financeiras. Ah, meu Deus! O Lauro Jardim também ao longo do dia. Tem uma matéria que saiu ontem, um pequeno resumo aí de algumas pessoas da área política e jurídica com proximidade com o Vorcaro. Essa foi uma dessas matérias, né, mas tem uma mais completa. Vorcaro contratou Michel Temer para ajudá-lo em negociação com os árabes. Daniel Vorcaro é conhecido no mercado financeiro por contratar estrelas com passagens e altos cargos no executivo e no judiciário para serem seus advogados ou conselheiros. Foi assim, por exemplo, com Ricardo Lewandowski e Henrique Meirelles, que já integram o conselho consultivo do Banco Master. Recentemente, Vorcaro subiu um patamar e passou a ter auxílio luxuoso de um ex-presidente da República, o nosso grande Michel Temer. 2 semanas atrás, Vorcaro e Temer passaram 2 dias em Abu Dhabi, a capital dos Emirados Árabes Unidos, tentando convencer árabes a investir no Banco Master. Essa manchete aqui, eu acho que atiça o coração das pessoas da direita. Isso se comentou muito na época, até durante as confusões da Magnitsky, acho que o pessoal voltou a lembrar. De Dom Pedro III a caciques do Centrão e do PT. As conexões do Master. Aqui é uma pequena matéria resumo, tem até um videozinho que o André Chalder estava falando. Os banqueiros Daniel Vorcaro e Augusto Lima do Master, Augusto também teve aí, né, sua prisão, tinham relações nos 3 poderes e trânsito entre políticos da direita, do centro e da esquerda. Vorcaro contratou o escritório de Viviane Barsi de Moraes, mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. 2 filhos do ministro atuam no escritório. Procurado, o escritório não comentou o assunto. O ex-presidente Michel Temer, que indicou Moraes para a vaga no Supremo, também trabalha como consultor para o banqueiro. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, é outro que já esteve na folha de pagamento de Vorcaro. Ele foi contratado para o Comitê Consultivo Estratégico quando deixou o Supremo. No meio político, do presidente do Congresso, o glorioso Batoré, nosso querido Davi Alcolumbre, ao líder do PP, o número 1, o maior ídolo do André Esteves no Brasil, Ciro Nogueira. O maior fã, na verdade, né, do André Esteves. O banqueiro tinha acesso à alta cúpula do poder. Augusto Lima, por sua vez, mantém estrita ligação com o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Foi na Bahia, estado que representa o coração do petismo no Nordeste, que nasceu o Credicesta, um cartão de crédito consignado com benefícios para servidores públicos e outros convênios, a galinha dos ovos de ouro do Banco Master. Apesar dos contatos influentes, a operação deflagrada hoje não surpreendeu ninguém em Brasília. Há tempos se apostava que a Polícia Federal bateria na porta de Vorcaro. Agora coloca em curso a Operação Salve-se Quem Puder, né? Eu não te conheço, tira meu nome de tua boca. Daniel Scott, um dos defensores ferrenhos aí da candidatura do Tarcísio nas redes sociais, nosso grande liberal, acho que ele tá morando em Balneário Camboriú, ele tá na região de Santa Catarina, também estava, em um determinado momento. Ele conseguiu fazer aquela típica coisa que a gente normalmente acredita ao PT. Ele deu um jeito de colocar a culpa em Bolsonaro.
Esse caso do Banco Master bugou a cabeça de muita gente. De lado, ele tinha conexões com o Bolsonaro e sua equipe. Eu queria muito que o Daniel Scott, esse grande apoiador do Tarcísio, me explicasse que conexão é essa com o Bolsonaro. Até porque na linha seguinte ele fala, ó, no outro, ele tinha conexões com a equipe do Lula. Então assim, com o Bolsonaro, é com o próprio Bolsonaro. Então que ele fala, com o Bolsonaro e a sua equipe. Era amigo, né? Amigo. Tava lá na reunião do golpe ainda, inclusive, né? Fazia parte do gabinete do ódio, o Daniel Vorcaro. Financiava os políticos bolsonaristas, né? O PL. Aí Bolsonaro e a sua equipe. Lula não, é a equipe do Lula. A equipe do Lula. No fim, está um bando de gente tentando absolver o cara porque ele anda com seu político de estimação. Quem que tá tentando absolver o cara, gente? Ninguém quer ver justiça e nem que ele seja investigado, julgado e punido se culpado. Nem os que tradicionalmente reclamam de banqueiros. Afinal, se o cara é corrupto, o que estaria fazendo ao lado do meu político favorito? É mole uma coisa dessa. A culpa agora é de Bolsonaro. Tem uma instituição financeira que reclamou e muito. Até deve ter vendido aí bastante CDB do Banco Master. Um cargo aí C-level, né? Tipo CEO, CFO, esses cargos aí. Quem ocupa é o irmão de um grande jornalista da direita, que esse sim está em silêncio, eu não vi uma palavra. Mas enfim, né? Enquanto o Daniel Scott tenta envolver Bolsonaro nisso, eu fui atrás de algumas postagens, mas para minha surpresa, a queima de arquivo foi mais rápida do que eu. Então me perdoem. Essa postagem apagada, gente, é do nosso grande Elias Jabbour, que inclusive está na administração do Eduardo Paes, na cidade do Rio de Janeiro, o nosso grande comunista, né, do Partido Comunista Brasileiro, Elias Jabbour, aquele que estava lá assessorando a Dilma, do Banco do BRICS. E o Elias apagou, mas pelo conteúdo das respostas, vocês conseguem imaginar, né? O que o Elias estava comentando? O meu tweet é assim, ó. O puppet do Lula, né? O animal de estimação, também conhecido como Elias Jabbour, ligou ao modo queima de arquivo e tirou do ar todos os posts em defesa de Paulo Gala e de comentários sobre o Banco Master. Aí o Elan respondia para o Elias Jabbour: eu não acho que tu devia escolher essa batalha, Elias. O Banco Master tá cheio de falcatrua, o dono dele vive disso, entendo que o Gala é seu amigo, né? E eu respeito bastante ele, mas isso vai explodir e vai sobrar para tu ainda. Já até vejo gente pegando esse print seu pra te desmerecer. Esse print eu não achei, velho. E o pior é que eu lembro de um dos prints, tem um print que tem uma imagem da CNN e o Elias comentando isso com o Paulo Gala, falando que o negócio era respeitado e tudo mais. 4 de abril de 2025. Esse daqui é do dia 5, talvez seja até a mesma postagem. Para tudo, o economista do Banco Master, aquele mesmo dos 140% do CDI e deixa a bucha para o faça, está vendendo cursos com Elias Jabbour, o marxista maoísta leninista antissemita. O esgoto corre todo para o mesmo lugar. Aí aqui agora já é 10 de maio, já é outra postagem que o Elias Jabbour apagou. Cara, Elias, o Paulo Gala é o economista-chefe do Banco Master, então não fala como desinteressado. Era um vídeo do Paulo Gala defendendo. No mais, o Master tem estratégia agressiva de captação com CDBI, 150% do DI, praticamente 50% do FGC, está sob risco. Tem um pouco de resgate aí nessa operação, sim. Aí aqui, ó, 14 de julho, outra postagem também apagada. Economista-chefe do Banco Master é o Paulo Gala. O Elias tem um programa junto a ele no YouTube chamado Conexão Xangai, com dezenas de horas de conteúdo. São publicamente amigos íntimos há muitos anos. Fácil encontrar vasto conteúdo, né, com consulta rápida. Vendido. Aí tá até um bate-papo no mesmo dia, né? Aí perguntava pro Elias: ô Elias, e o fato aí de ter sido gasto 2 bilhões em um pequeno banco? Isso não é estranho? O economista-chefe desse banco é amigo pessoal do Elias. É por isso que ele está defendendo. Não fosse isso, talvez nem sequer iria citar o acontecimento, ou se citasse, seria em tom de crítica. E aí você vê que é petista, né? O nome é Sem Anistia, 2 bandeirinhas vermelhas. Se isso for confirmado, o Elias Jabbour acaba de jogar sua credibilidade na lata do lixo.
Aí o Igor diz, cara, se for confirmado, amigo, o economista-chefe do Banco Master é o Paulo Gala. Elias tem um programa junto a ele no YouTube chamado Conexão Xangai com dezenas de horas de conteúdo. São publicamente amigos íntimos e há anos com vasto conteúdo disponível com pesquisa rápida, né? A turma da Faria Lima devia estar reclamando disso daqui, né? Devia estar expondo o Elias Jabbour, não querendo colocar a culpa em Bolsonaro. Então você tem mais um grande exemplo do que a gente diz, né? Lula, pai dos bancos. Lula não só é o pai dos bancos, como diante de uma situação como essa, você vê que os petistas, mesmo de carteirinha, sangue vermelho, petistão mesmo, comunista, igual o Elias Jabbour, eles fogem, eles apagam. Eles apagam. Vai ter até um debate, que esse debate não é aleatório, é um debate já para estimular tanto a esquerda como o Pablo Marçal. O Pablo Marçal tá vindo essa semana, acho que quinta-feira, para debater com Elias Jabbour. Espia só, viu? Tá vindo aí. Tá vindo aí o grande candidato de direita. E aqui mais uma postagem, né? Melhor ainda para o dono do Banco Master, não é, Elias? Por que resgatar um Banco Master? Por que permitir esse nível de emissão de CDBs sem ter como honrar caso houvesse corrida ao banco? No final, o dinheiro do povo foi para o bolso de um banqueiro. Aí eu fui até perguntar pro Grok, que tem acesso, né, à inteligência artificial do Twitter, ou seja, tem acesso à database do Twitter. E eu perguntava, velho, me arruma as postagens do Elias, ou ele apagou, foi queima de arquivo. E tá ali, ó, após uma varredura profunda no Twitter, incluindo buscas por palavra-chave, menções, imagens, replies, posts antigos, aqui está um resumo completo dos indícios de apoio, né, e apoio passado de Elias Jabbour ao Banco Master, especialmente a seu amigo Paulo Gala, economista-chefe do banco na época. Primeiro, os posts originais do Elias Jabbour defendendo o banco ou Gala, todos foram apagados. Não há nenhum post ativo de Elias mencionando o Banco Master, Paulo Gala ou Gala em contexto de defesa-apoio. Isso confirma a limpeza da timeline, que várias pessoas apontaram nas últimas 24, 48 horas, depois da liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central e prisão de Daniel Vorcaro. Segundo, indícios fortes de que ele defendia publicamente muito. Dezenas de replies e quotes de meses atrás, cobrando ou criticando Elias Jabbour por defender o banco, exatamente por causa da amizade com Paulo Gala. Exemplos, está ali várias postagens. Entendo que Gala é seu amigo, respeito bastante ele, mas isso vai explodir e vai sobrar para tu ainda. Isso foi em julho de 25. Aspas, não entra nessa não, Jabbour, você está fazendo isso em solidariedade ao seu amigo Gala, agosto de 25. Alguém está mentindo. Ou você, Elias Jabbour e seu amigo Paulo Gala, economista-chefe do banco, ou Ricardo Capelli. Agosto de 2025 em resposta a denúncias de Ricardo Capelli. Aspas. O Elias tem um programa junto a ele no YouTube chamado Conexão Xangai, dizendo de conteúdo, isso em julho. Vários outros dizendo que o Elias se queimou defendendo o Master por causa de Paulo Gala. E aí, posts recentes, nas últimas 48 horas, né, 18 e 19, acusando diretamente queima de arquivo. Aí o Grok sugeriu uma postagem minha. O Coruja UTX, Elias Jabbour limpando a timeline do apoio que ele deu ao Banco Master. Né? Outro chamando de modo de queima de arquivo ativado. Ainda na esquerda, mais uma matéria que mostra muito mais do que o escândalo, o funcionamento deste país. Brasil 247. Banqueiro do Centrão, Daniel Vorcaro, vinha montando o grupo de mídia com vários tentáculos para defender os seus interesses. E essa matéria aqui interessa a vocês. Interessa a vocês. Demais! Por quê? Por quê? Vamos ver. 2 parágrafos. Preso nesta madrugada, quando tentava embarcar para Dubai, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, vinha construindo nos bastidores um pequeno império de comunicação com vários tentáculos para defender seus interesses políticos e econômicos. Por meio de 2 parceiros, Flávio Carneiro e Antônio Freixo, conhecido como Mineiro, Daniel Vorcaro, do Banco Master, investiu em participações acionárias em marcas conhecidas da mídia nacional, como o Brasil Journal, o Jornal Oficial da Faria Lima, controlado por Geraldo Samor, a operação digital da Isto É e da Isto É Dinheiro e o portal Platô BR, que tem estrelas como colunista Guilherme Amado. O jornalista do coração de vocês, o homem que prendeu Felipe Martins de maneira ilegal, graças a ele, a sua matéria fake. Olha quem tem ligações com o Banco Master. Direto ou indireta? Parabéns, Guilherme Amado. Você está sempre no lugar certo. Você está sempre cercado da nata que governa esse país. Vamos falar assim, né? Tá vendo como são as coisas?
O mercado financeiro é ou não o problema? O mercado financeiro, a solução é o problema. Ah, mas o mercado financeiro não é aquele empresário que investe. O mercado financeiro é outra coisa. Enfim, no dia de ontem, o grupo anunciou que seria vendido para a financeira Fictor e para investidores dos Emirados Árabes. Mas antes mesmo da operação se concretizasse, o Banco Central terminou a liquidação do Banco Master precisando de Daniel Vorcaro. Até às 10 horas desta terça-feira, a liquidação do banco e a prisão do seu controlador ainda não haviam sido noticiadas pelo Brasil Jornal, pelo Platô e pela Isto É. O Guilherme Amado não teve tempo de falar sobre isso. Estava ocupado. Nem uma notinha, Guilherme Amado. Você, o Rodrigo Rangel. O Rodrigo Rangel tem participação forte aí na prisão do Cid. Publicou 2 notas em janeiro. Está no primeiro Atlas, de 23. Requentando 2 informações para dizer que o Cid tinha sido nomeado na calada da noite e foi outra história lá. Para tentar impedir o Cid de assumir o primeiro batalhão e colocá-lo na cadeia. Inclusive foi o Rodrigo Rangel que convidou o Guilherme Amado para ir trabalhar no Platô BR. Vocês não vão falar nada do Banco Master? Nem o Brasil 247 conseguiu defender. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. Some a isso, eu não vou abrir este Atlas em específico, mas eu acho, achismo meu, que ou foi o Atlas de outubro de 2023 ou foi outubro de 2024, acho que foi algum desses dois. Saiu uma matéria. Porque o que é que o Brasil 247 está falando? Ó, tem um banco, uma instituição financeira que está investindo na mídia, especialmente para ter, né, opiniões e fazer uma cobertura isenta. Isenta, né? Óbvio. Aquela história de quem paga a banda escolhe a música é fake news. Isso não existe. Só que isso, gente, não é algo assim exclusivo desta matéria. A revista Piauí, que é de uma família de banqueiros, né, do João Moreira Salles, da família Moreira Salles, donos do Itaú Unibanco, enfim, a revista Piauí publicou a matéria que eu acho que foi isso, ou foi outubro ou foi agosto de 2024. Outubro de 23, outubro de 24, que mostrava que quando você lida com esses portais, em especial com os portais que focam no, sei lá, no setor econômico, na economia nacional, a cada 10, 8 dos maiores portais do Brasil, nessa média, né, de 8 a cada 10, são de propriedade de instituições financeiras ou de agentes do mercado. Por isso que quando você pega os jornais, você não vê ninguém preocupado com a inflação que você enfrenta, com o seu salário baixo, com os seus problemas trabalhistas, com os seus problemas paralelos que não fazem parte da sua rotina de trabalho, mas, por exemplo, o transporte público, a sua locomoção. Porque isso não importa, né? Isso não é importante para a Faria Lima. A Faria Lima está preocupada com austeridade fiscal. O mês que a gente comentou muito, mas muito mesmo, sobre o Banco Master, tem um capítulo bem longo, foi abril, agora de 2025. Você vê o capítulo Economia, primeiro tema, Indicadores do Fracasso, governo Lula, né? Caso Master, depois vem, ó, Banco Central Independente. Independente de quem, hein? E depois, Americanas de volta aos holofotes. Vamos relembrar aqui algumas coisinhas. Deixei aqui aberto. Cadê? Pronto. Só mostrar aqui uma coisa. Já tá a versão bonitinha do Atlas de setembro, né? Já tá lá disponível no site do Atlas. Mas esse daqui, né? Caso Master. Só para mostrar, né? Quando você clica nessas setinhas aqui em cima das páginas, ele volta para o índice. Você pode clicar e já vai direto para o ponto. Então aqui a economia, você vê aqui, ó. Caso Master. Final de agosto, final de março, me perdoa. Quem que anunciava isso? O Lauro Jardim. Sempre o Lauro Jardim com na Faria Lima. BRB compra Banco Master, né? Isso no finalzinho de março. Aí no início de abril já começa, né? As primeiras notícias. Malu Gaspar e o Rafael Moura dão aquela manchete que a direita chega a se treme. Banco Master contratou mulher de Alexandre de Moraes. Final de março, né? A obsessão da Faria Lima
Coincidência ou não, o principal colunista da Globo sinalizava que na Faria Lima o assunto dominante era a compra do Banco Master pelo BRB. Dois bancos médios, BRB e Master, anunciaram o negócio na sexta. Desde então a Faria Lima dormiu, acordou, almoçou e jantou apenas com essa transação como assunto único de suas preocupações. É o assunto número 1, 2 e 3 de todas as conversas, intrigas e trocas de mensagens pelo WhatsApp. Antes de indicação Eletrobras, Manteiga virou consultor do Banco Master. Opa, mais uma pessoa. Será que o Daniel Scott, esse grande apoiador do Tarcísio, que fala que Bolsonaro tem ligações com o Daniel Vorcaro, hein, seu descarado? Eu acho que a turma do Master tem ligações com a esquerda, viu? É com o PT e com o Centrão. Master criou o comitê de notáveis, com ex-presidentes do Banco Central que ficava longe do dia a dia do banco. Então, tinha o Henrique Meirelles, o Gustavo Loyola. Aí eu pergunto, o Meirelles nem tanto. Ele não fala tanto, né, na imprensa, mas o Gustavo Loyola, né, tá sempre aí escrevendo artigos na imprensa, sendo consultado, batendo cartão na Globo News. São as mesmas pessoas de sempre. Eles te doutrinam sem tu perceber. Tu acha que doutrinação marxista, né, só existe na escola? A marxista pode ser realmente na escola. Mas tá que doutrinação só tem nas escolas, nas universidades? As pessoas são doutrinadas sobre economia todo santo dia e não percebem. Mário Sabino, só para lembrar, Daniel Vorcaro do Banco Master, cuja eventual falência seria paga pelos pagadores de impostos, ofereceu um jantar a ministro do Supremo em 2022 em Nova York, 3 anos depois de ter sido alvo de um mandado de prisão suspeito de desvios em um fundo de pensão. Como o Vorcaro do Banco Master criou conexões que vão de ministros de Lula a aliados de Bolsonaro. Aí tu vai olhar quem são os aliados. Ciro Nogueira, Fábio Faria, BTG, né? Ah, meu Deus. Enfim. Centrão e o Banco Master. Aí dizia, né? Os comandantes em chefe do Centrão não têm dúvidas sobre a compra do Master pelo BRB. Eles são favoráveis. Aí você lembra que a gente mostrou na instante, a matéria do Valdo Cruz, que tem muita gente do Centrão aí, né? Preocupada. Central não, políticos, preocupados. Falando que algumas decisões do Banco Master podem ter sido relacionadas ao Banco Master, podem ter sido diante a pressões políticas. Em busca de uma opinião externa para a compra do Master, né? Aí eu contratar lá do JP Morgan para falar que a compra era boa, tudo mais. Agenda animada de Galípolo, um day after da negociação entre BRB e Master. Enfim, olha essa matéria. Lembra que Lauro Jardim noticiou ontem que, não sei como isso pode ser isso no país sério, que aliados do Vorcaro vem digitais do Esteves e do Haddad, né, nessa questão. Aí o que o Lauro Jardim falava? Começou 9 da manhã o dia do Galípolo com a reunião com André Esteves. Que também, né, negociou a compra do Master, mas não houve acordo. O Dedé tava interessado nisso, né? Rapaz. Eita, rapaz. Não acredito. Porque isso aqui tá grifado em negrito. Eu realmente não percebi, eu não sabia que tava grifado em negrito. Eu não parei pra ler antes. Texugo, quem escreveu esse tema foi Texugo. Texugo sempre escreve tema de economia. Texugo, tu me colocou numa situação complicada, porque eu não tenho como falar sobre isso sem questionar o Rodrigo Constantino, porque o irmão do Constantino é CFO da XP. A XP é de longe a maior distribuidora do CDB do mar. Ei! Ai! Eita, Constantino, me desculpa. E agora? Eu vou ser atacado. Meu Deus, vai me chamar de caçabista e dugnista. Constantino, cara. Cara, teu irmão, cara. Tu é leão, Constantino. Uau! Ruge aí pra mim, vai. Mas grita alto aí contra mim. Vai, me acusa aí. Me acusa aí de um monte de coisa, vai, Constantino. Ah, meu Deus do céu. Estou dividindo a direita. Eu estou dividindo a direita. Ai. Eu não aguento isso aí. Esse é o Paulo Galo, olha, com o Galípolo. Tu é bem amigo do Galípolo, né? Você vê como as coisas são. O Paulo Galo também é amigo do Galípolo, que é amigo do Olê Jabor. Presidente do Banco Central recebe dono do Master em meio a dúvidas sobre venda do BRB. Gestor do Master responde a processo de operações fraudulentas e manipulações de preço. Aí, nesse Atlas, a gente lembrava que em junho de 2024, a gente também tinha falado de confusões do Banco Master, que foi o quê? Essa matéria, ó. Gerentes da Caixa perdem cargo após barrarem operação arriscada e atípica de 500 milhões.
Conforme noticiado pelo Globo, gestores da Caixa Econômica dispensaram 2 de seus gerentes que, em sua prudência, manifestaram-se contrários à aquisição de 500 milhões em letras financeiras do Banco Master e foram demitidos. Eu acho que esses caras deveriam ser recontratados, hein? E premiados. Falou, parabéns por vocês terem culhão de rejeitar essa operação de R$500 milhão. Sindicato dos bancários mostra profunda preocupação com a compra do Master. Os números do balanço do Master que assustaram o setor financeiro. E olha o que está grifado, ó. O banco só tem condições de pagar metade das obrigações que assumiu com os compradores de CDBs e CDIs até o final de 25. Eita, rapaz. A reunião convocada de última hora por Galípolo com o presidente dos grandes bancos para tratar do mar. Mas você vê, né? Rapaz, o público e o privado se misturam. Dedé do BTG tenta convencer grandes bancos a usar fundo para reduzir perdas com o Master. Caso Master, grandes bancos privados pedem ao Banco Central mudanças nas regras do FGC. A bancada Vorcaro se posiciona. Políticos importantes de Brasília, e botam importante nisso, estão incomodados com a tentativa do Dedé de ficar no entorno da negociação do Master com o BRB. Quem sabe ainda comprando uma parte dos ativos do banco, né, Daniel Vorcaro. Já mandaram devido ao recado. A bancada de Vorcaro no Congresso é robusta. Vamos ver agora, né? Vamos ver se a bancada vai aparecer ou vai abandonar o Vorcaro. Banco Central cochilando a supervisão do Banco Master, que se tornou problema de dimensões múltiplas. Banco Master no topo de Londres. Essa história só piora, né? Banco Master paga o aluguel de salário mais caro de Londres. Daniel Vorcaro do Banco Master ostenta mais que outros banqueiros. Esse negócio de ostentação, cara, nunca dá certo, viu? Ministério Público abre investigação sobre culpa do Master pelo BRB. Aqui começou a confusão. Tá vendo, né? Começou a investigação. E aí deu em prisão, né? Como foi ontem. Venda para BRB beneficia ambas as partes. Diz quem? O Paulo Gala, economista-chefe do Banco Master. Olha o Paulo Gala aí. Eu não tô brincando, ó. É só pôr gasolina e rodar, pô. Tá novo. Ai, meu Deus do céu, velho. Aí agora o Ricardo Capelli, ó. Banco Central não deve aprovar a compra do Master, né? Pelo BRB, dizem fontes. Ele dizia o que tem comum, isto é, Brasil Jornal, o site Platô BR do Guilherme Amado, que o Guilherme Amado trabalha, com o Rodrigo Rangel, o Correio Brasiliense, um banco quebrado salvo pelo BRB com dinheiro do povo do Distrito Federal. Não sei. Aí saiu uma matéria sobre isso na época, de Brasil Jornal, isto é, e Platô. Uma nova elite de Minas Gerais investe no mundo da mídia. O ex-ministro de Bolsonaro que opera dos bastidores contra a CPI. Quem? Ciro Nogueira! Rapaz, Ciro, tu tá em todas, viu? Ciro Nogueira, ele não dorme no ponto, né? O homem é brabo. Fala de banco, você vai encontrar o Ciro Nogueira. Dias depois do Rafael Moura, que trabalha com a Maria Gaspar, falar que tem, ó, gente aí envolvido contra a CPI, sai a notícia. Senadores retiram apoio à CPI do Banco Master. E temos o vídeo do Isalci. Sabe o que é o Isalci? É um dos 4 palhaços que foi lá fazer aquela inspeção técnica na Papuda pra ver se Bolsonaro pode ser preso lá, sabe? Caso Master leva até que o sugerir editoria do Banco Central. Interesse no Banco Master leva Joesley Batista a visitar Galípolo no Banco Central. Só personagens interessantes, né? Joesley Batista está em negociação adiantada para comprar ativos do dono do Banco Master. Saiba dos detalhes. Você vê como vários personagens conhecidos do dia a dia da vida de vocês, né? Aparecem nessa história. Mas vamos voltar para cá, ó. Botar o dedo na ferida de algumas pessoas. Daniel Vorcaro já contratou aí, né? Seus advogados de peso mesmo, gente, peso pesado. Os criminalistas de Vorcaro, quem dá notícia é o Lauro Jardim, sempre o Lauro Jardim. Mercado financeiro é no Lauro Jardim. Daniel Vorcaro, presidente de ontem, contratou 2 criminalistas para cuidar do seu caso. Pier Paolo Bottini e Roberto Podival. Também estão no time de advogados, mas cuidando de outras encrencas. Veja só. Vamos começar em ordem, né? O ex-patrão de Sérgio Moro. E agora eu quero ver o Deltan Dallagnol ser homem. Marco Antônio Superman. Você em especial, porque você é advogado. Você gosta da gritaria, né?
Tira a coleirinha do Deltan, vá, cobra o Deltan. Cobra o Deltan pra falar disso, do ex-patrão do Moro. Primeiro emprego do Moro a sair do governo Bolsonaro foi pro Valfrido Vardi. Bora. Cobra. 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 Tira a coleirinha do Deltan e cobra. Eu quero ver o Deltan Dallagnol cobrando o Moro a se posicionar sobre isso. Falar do ex-patrão. Fala aí do ex-patrão. O Valfrido Vardi também grava aquele programa com o Reinaldo Azevedo. É o cara que entrou lá na ação do PSOL, da multa e da Lava Jato. Eu quero ver Deltan Dallagnol e Marco Antônio Superman falando que Valfrido Vardi é ex-patrão do Moro. Quero ver o Dallagnol na gritaria. E outro advogado, Mickey Mouse. O Bruno Bianco. Lembra dele? Que ia lá, fez parte do governo Bolsonaro. Tem um tempo ele trabalhando no BTG. Quando eu falo pra vocês que é necessário a gente olhar pro passado, sabe? Não de forma de gritaria, mas de forma assim, uma autocrítica real, de tentar entender. Olhar sem muita emoção, mas olhar, cara, tentar entender o que foi o governo Bolsonaro. Eu já trouxe alguns exemplos ao longo dos tempos, assim, histórias que eu acho que são bem marcantes para entender que a turma liberal que fez parte do governo, ela não pensava da mesma forma que, sei lá, a ala conservadora, a ala militar, eram grupos diferentes. Eu acho que o caso do BNDES, que o Guedes insistiu em colocar o Levi e não abriu a caixa preta, depois que o Montezano acabou fazendo, algumas decisões que foram tomadas. Aí eu comentei mais recentemente sobre o caso do Castelo Branco, que não queria baixar o preço da gasolina. Não é que ele não queria baixar, ele estava aumentando sem nenhuma razão, porque o custo de produção não estava aumentando só porque o preço internacional subia, ele estava subindo também, a Petrobras está dando mais lucro, mas ele não pensava em nada no povo brasileiro. Não é que a empresa estava dando lucro, só falou, peraí, cara, tá aumentando sem parar, tá surreal isso. Foi aquele período que o preço do barril de petróleo saiu de 40 para 140 dólares. E o custo de produção mesmo. Então, assim, a Petrobras lucrou horrores, dividendo nas alturas. Bruno Bianco. Mickey Mouse. E isso entra... Você pode analisar o fator, pô, indicou bons nomes, não indicou bons nomes. A falta de nomes para indicar, sabe? Uma falta de... Não, assim, de malícia, né? Eu falo inocência, a falta de malícia para entender a situação. Por isso que eu digo, a direita ela precisa ter um olhar mais crítico para a economia. Não dá para ficar só repetindo aqueles jargões de sempre, Estado mínimo, isso, é só reduzir impostos. Sabe? Que imposto que vai reduzir? Você saberia me falar qual imposto vai reduzir? Porque a conta também tem que fechar no final do dia, né? Fechou, beleza, tem a curva de lá, você reduz, vai ter um aumento de arrecadação, é uma tendência também, mas e aí, até quando? Até onde dá para baixar? Sabe? Tem que ter um pouco mais de propriedade para falar. Então, é um tema que a direita brasileira realmente precisa se aprofundar um tiquinho. Seguindo o costume de sempre procurar alguma postagem do Olavo, né, para resgatar. 19 de julho de 2019. Olha esse post. Estará o Brasil condenado a ter de escolher sempre entre ser roubado pelos comunolarápios ou estrangulado pelos banqueiros? Os presidentes da Rede Globo e do Banco Itaú têm mais poder que o presidente da República. Eles os fazem e desfazem. Essas duas postagens também, essa aqui tem que colocar num quadro, esfregar na cara para ver se a direita reflete. A autonomia do Banco Central é coisa ambígua, com potencial para fazer o bem e o mal. Menos torcida e mais cuidado. O que eu já fui aí alvo de críticas, né? Porque não são ataques. Me chamar de duguinista, caçabista, me acusar de receber dinheiro, mil e uma coisas. Isso não é ataque, isso é crítica. Agora, se eu fizer qualquer comentáriozinho, aí já é ataque. Quantas vezes eu falo sobre, gente, essa questão do Banco Central não é assim tão preto no branco. Esse papo, o Banco Central Independente é o PT não vai fazer, não vai poder interferir. Tá, mas o PT indicou todo mundo que tá no Copom, indicou o Galípolo, e o próximo presidente de direita vai pegar o Banco Central do Galípolo. A sua política econômica não vai ter, né, a política monetária ao lado para ajudar. A política monetária está na mão do Galípolo. E um Banco Central independente, ele depende do governo. Da Faria Lima, ele segue extremamente dependente. Ela fala, cara, tenta discutir esse assunto sem emoção, sabe? Tenta entender as nuances do que vocês estão defendendo. E antes, ele já tinha dito, quando é que os goiabinhas vão entender que a oposição, privatismo versus estatismo, não explica tudo?
Nem tudo é privado e estatal, privado e estatal, privado. Nem tudo é sobre isso. Privatizar o Banco Central dá um tesão doido nos economistas liberais. Mas acima do privado versus estatal existe, por incrível que pareça, o nacional versus internacional. Soberania nacional versus a agenda globalista. Mas vai tentar explicar, né? Talvez se Olavo assim falando, as pessoas parem e reflitam, né? Porque eu falar é escrever na areia, água vem e embola. Aí vamos para a direita, nesse espírito de autocrítica. Se bem que aqui a minha emoção me atrapalha, porque me indigna essa questão de Bolsonaro, viu? Primeiro, já tá preso de forma ilegal, injusta, ninguém tá nem aí na parte do tempo, esfaqueiam ele pelas costas o tempo inteiro, seus aliados. Aí você tem que ver, né? Os 4 patetas foram lá ver a papuda. Como se fosse pouco. A Damares foi lá, no púlpito do Senado. Discursei há pouco em plenário e apresentei para o Brasil tudo que vi na visita técnica da Comissão de Direitos Humanos do Senado na papuda. A parte do absurdo dessa condenação política, na menor condição dessa unidade prisional, recebeu um homem com tantos problemas de saúde como Bolsonaro. Aí a Sheila fala, né? Eu não quero nem ouvir, velho, seu discurso. Que palhaçada de visita técnica. Essa visita ao presídio simplesmente endossa a tirania. Bolsonaro é inocente. Vocês deveriam parar o país. Fazer o impeachment do Moraes, lutar com garra por anistia. Cara, o impeachment eu sei que não depende deles, mas lutar com garra e parar o país, sabe? Travar a discussão de tudo. Falar, cara, não dá. Mas não dá. Sai denunciando, sai procurando apoio. Ninguém tá nem aí. Mas também coloca ali outra postagem. A Natasha fala, ó, senadora, com todo respeito, a visita técnica é um absurdo. O maior problema não é se a cela tem ar-condicionado ou se a enfermaria é suficiente. É chancelar de forma natural uma prisão ilegal. O processo está repleto de nulidades gritantes e violações ao devido processo legal. E uma aliada histórica do campo conservador não pode, nem que seja involuntariamente, dar áreas de normalidade à condenação política. A verdadeira solidariedade a Bolsonaro seria hoje gritar com a mesma força contra o lawfare que o colocou nessa situação e não avaliar se o presídio está apto para receber quem, em tese, né, jamais deveria ser preso dessa forma. O momento exige de nós mais. Exige apoiar a anistia para combater esse processo viciado, não preparar o terreno para o seu desfecho, né? Lamentável. Aí você tem o astronauta fazendo campanha pro Tarcísio. Pronto. Tá na hora, né, de trocar o comando. E botar o Tarcísio. Já tá a campanha aberta. Campanha aberta. Mas o Tarcísio que ainda tá reeleição, viu? Nosso cadeirudo. Ai. Aí o despertador fala assim, ó. Demorou a falar e quando abriu a boca falou asneira. Criticar a prisão ilegal do Jair, nada. Sobre anistia, também não. Agora, para endossar o discurso de cobrador de resgate de sequestrador, aí o cara tá pronto. Trocar senadores também é urgente. Pena que em 2026 não é a sua vez. Aí vem Amanda Clay. O mesmo discurso da turminha do Centrão, da turminha do trade Tarcísio. Família Bolsonaro se agarra ao poder e quer Flávio candidato. Ué, é proibido? Não pode disputar, não? Qual é o problema disso? A família Bolsonaro tá proibindo alguém de lançar sua candidatura? Tarcísio pode lançar se ele quiser, à vontade. O Eduardo fala, né? Rapaz, parece que até que o certo, né? É Jair Bolsonaro despertar o maior movimento político do Brasil. Eu sou bolsonarista, né? Mas tentando ser o mais imparcial possível, sem fazer uma correção monetária, né? Porque a população brasileira cresceu conforme o tempo foi passando. Eu realmente acho que, em números absolutos, Bolsonaro, de longe, conseguiu criar o maior movimento político do Brasil. É um movimento desorganizado, porque é composto pelo povo comum, mas é o maior, em termos assim, absolutos, de maneira inquestionável. Eu não sei se ao longo da história do Brasil teve alguém assim que movimentou tanto as massas. E não é... O pessoal fala muito assim, bolsonarismo é um culto à imagem. Eu discordo dessa tese, sabe, do culto à imagem, por uma questão. Você vê que os bolsonaristas,
Eles não vivem 24 horas por dia só pra falar de Bolsonaro. Por exemplo, a gente tá aqui, a gente tá falando de Banco Master, a gente tá até fazendo autocrítica, né? Porque eles tratam a situação como se fosse uma idolatria cega. Até olhar pra trás pro governo e rever alguns pontos, cara, a gente faz. Numa boa. O bolsonarista, eu acho que ele sabe o nome de 11 ministros do Supremo. Um bolsonarista médio, no mínimo, conhece aí de 15 a 20 senadores. Poxa, gente, tem gente que não conhece o nome dos senadores do próprio estado. Um bolsonarista médio, sem brincadeira, conhece de 15 a 20 nomes. Ele vai conhecer o Randolph, ele vai conhecer Renan Calheiros, ele vai conhecer o Omar Aziz, ele vai conhecer os de direita, né? Então, o Mourão, vai saber da Damares, vai saber do Flávio Bolsonaro, vai saber do Girão, vai saber dessa turma, ele vai saber no mínimo aí uns 15. No mínimo, assim, uns 15 a 20 ele vai saber. Ele vai olhar pra cama, na Câmara, aí na Câmara vai pra uns 50. Ele pode achar que não, mas o nome começa a vir na cabeça. Ele conhece o nome dos partidos. O bolsonarista médio, ele conhece os presidentes dos partidos. Ele conhece alguns projetos de lei pelo número. Poucos, mas conhece o 2630 das fake news. O bolsonarista também vai conhecer projetos de lei mesmo. Ele se preocupa com isso. Ele exerce a sua cidadania. Coisas que ele acha que é ruim. Ele tenta interferir. Em tese é a casa do povo. Então, quando você olha, eu realmente, sabe? Eu tenho o meu viés, bem claro. Óbvio, defendo Jair, o bolsonarismo. Mas mesmo com viés, eu acho que eu tô colocando aqui algumas coisas que quando você olha para outros movimentos políticos, eu não vejo isso. Eu até, beleza, os petistas podem ver uma coisinha ou outra, mas o discurso do petismo, esse sim, ele realmente é um culto à personalidade do Lula, da Dilma. Normalmente, quando abre a boca para falar, né, do golpe que a Dilma sofreu, aí das coisas que o Lula fez, o Lula fez isso, antes do governo do Lula, todo mundo passava fome, e ele vive de desmerecer o governo Bolsonaro. Estou falando um petista médio. Óbvio que você vai ter intelectuais, acadêmicos, youtubers da esquerda com um vocabulário, né, maior, um leque maior de discussões. Mas quando você compara os movimentos médios, a diferença assim é gritante. Aí Bolsonaro fez isso, criou o maior movimento da história do país. E talvez um dos maiores da história do mundo. Porque é muito fácil nos Estados Unidos a galera tá discutindo temas complexos quando você tem uma Heritage Foundation que arrecada mais de 100 milhões de dólares por ano, tem anos e anos e anos e anos na praça, né, construindo coisas, discutindo ideias, né, densas. É fácil você ter uma população mais descolada. É muito fácil quando você tem uma turning point lá do Charlie Kirk. Eu não sei se ele só em um ano ele vai arrecadar 116 milhões de dólares. Cara, isso é relativamente fácil. Mas num país com dimensões continentais como o Brasil, um país pobre, um país onde essa direita não tem nenhuma institucionalização, onde o líder dela não é um bilionário que realiza o CPEC no próprio resort, como é o Trump. É fácil, né, ajudar um movimento a crescer. Então, assim, olha o que é o bolsonarismo. Aí você vê tudo isso que foi criado. Aí vamos voltar no vídeo do Eduardo. Então, após o Bolsonaro criar tudo isso, com o apoio do povo, e ser extorquido, né, o certo é entregar tudo de bandeja àqueles que não apoiam em 2018. Vamos entregar tudo aí pro povo. Não é tão difícil de perceber, velho, quem tá certo e errado. Repare em quem se beneficia com as notícias da grande mídia. Bom, não é o Lula, porque se a família Bolsonaro deixar de ser candidato, não vai ser o Lula que vai herdar os votos, né, do bolsonarismo. Então, é alguém que herdaria esses votos. Olha para isso daqui. Estava no evento da G4, do Thales Gomes, onde o Tarcísio começa a sua campanha eleitoral, né, do CEO. Roberto Luiz palestrou lá também. Como bem disse o amigo agora, o Tarcísio tem que se preocupar muito e redobrar sua segurança. Tanto petistas como bolsonaristas se interessariam muito nele fora do jogo. Ele será alvo dos extremos nos próximos meses. Ficará cada vez mais claro o jogo, sem Lula e sem Bolsonaro 2026. Quem tomou a facada foi Bolsonaro. Quem é alvo de violência são os bolsonaristas.
Mas quem ele pinta como assassino são os bolsonaristas. Então você tem que curar segurança, porque os bolsonaristas podem querer tirar ele do jogo, né? É assim que a Faria Lima nos trata. É assim que a Faria Lima nos trata. Eduardo Bolsonaro até compartilhou essa postagem, né? É curioso ver tentarem colar nos bolsonaristas exatamente o tipo de articulação que certos grupos ao redor do governo paulista vêm estimulando para estreitar o espaço político. A prisão de Bolsonaro virou pressão indireta. E o processo contra o Eduardo avança sempre no time perfeito para quem quer um cenário controlado. No fim, a estratégia é evidente: limpar o caminho, usando o próprio sistema para moldar a disputa. Vagabundagem pura. A turma do Quem escreveu um breve artigo. Só peguei 5 parágrafos só, que é o início e a conclusão. O CEO da mediocridade. Em uma era desprovida de grandes convicções, a ideia que um país é uma empresa gerida por um CEO é uma dessas tolices alardeadas com entusiasmo que apenas um tolo consegue propagandear. Dita com ares de uma grande loucante novidade, esse tipo de aforismo fantasiado de uma inteligentíssima analogia só é aplaudido por um tipo muito peculiar, aquele cujo horizonte de eventos jamais ultrapassou a acumulação de bens materiais. O tipo de homem cujo ápice da preocupação ordinária consiste na dúvida de qual seria a largura da caixa de seu relógio e que tipo de calça social, beirando as canelas, ele deveria usar com seu sapato de couro. No mundo real, longe da artificialidade da Faria Lima, um político precisa ser algo mais do que um medíocre CEO, não um mero tecnocrata prestimoso, doido para servir docilmente a elite plutocrata. Se um candidato almejar ser algo além de um empreendedor, se quer representar pessoas e liderar um país, ele precisa de um conjunto de características que comece passando pela coragem e autossacrifício. O sujeito que se desculpa com tiranos, que ignora senhorinhas de idade sendo jogadas na cadeia e se favorece da chantagem covarde contra um homem inocente para tirar proveito político, jamais será um líder, né, de uma nação. Não, senhores de calças curtas, né? Fiquem vocês com suas marionetes sem alma e nos deixem aqui com o homem comum. Pois um político tem que ser, acima de qualquer liturgia do cargo, um ser humano. É isso que nós, homens comuns, almejamos. Esperamos que todo político seja um polemista, um cavaleiro andante sempre disposto a sacar sua espada em defesa de seus ideais, tempestuoso e altivo como o mar de março, que esteja disposto a entregar prontamente a pompa em nome da honra e acredite firmemente em seus ideais. Alguém que esteja disposto a nos elevar até o mais alto dos céus ou a descer até o mais perto dos infernos, combatendo todos esses novos demônios para defender nossa civilização e todos os seus valores sagrados que tão arduamente conquistamos. Anteontem a gente falou daquele texto do Van Garten, né? Falando, pô, os políticos poderiam aproveitar seu espaço na imprensa para falar, né? Falar ainda é importante. Principalmente ocupar espaço que normalmente o bolsonarismo não dialoga. No dia seguinte à publicação aí do artigo do Van Garten, na coluna do Lauro Jardim, bolsonaristas irritados com Tarcísio, o lado do bolsonarismo continua criticando a postura pouco assertiva de Tarcísio em relação à prisão iminente de Bolsonaro. Esse grupo usou o artigo publicado hoje na Folha pelo ex-chefe da SECOM, Fábio Van Garten, como exemplo. O artigo tem um título autoexplicativo: Prisão de Bolsonaro é injustiça que corrói. E trechos como esse, dói constatar que o homem honesto, com mais de 40 anos de carreira irretocável, passa a conviver com criminosos de toda a ordem na papuda, diz um desses bolsonaristas. Quem deveria ter escrito e assinado esse artigo era o Tarcísio. O que o Tarcísio falou de Bolsonaro lá no G4? Acho que tinha 12 mil pessoas, não sei se tinha 12 mil presentes, mas nessa plataforma de educação lá do G4 tem 12 mil. Eu vi o Afonso falando sobre isso, Afonso Soares, sócio do Thales Gomes. Tarcísio foi lá para falar, botou o dedo na ferida, cobrar. Ó, empresários, se vocês vivem numa insegurança jurídica, é porque vocês fecham os olhos para a insegurança jurídica no mundo da política. Se a Starlink teve suas contas bloqueadas por causa do Twitter, é pela mesma razão que Bolsonaro está sendo preso de forma ilegal e que talvez vocês possam ser os próximos. Eu esperava um discurso desse. Eu esperava. Mas talvez eu que sou errado, né? Talvez eu não sou político, não tenho pretensão de ser, então eu não entendo a cabeça do político, né? Eles sabem de tudo. O Vinícius fala assim, né? Enquanto os aliados de Bolsonaro buscam fazer de tudo para que ele tenha justiça, a iniciativa seja aprovada e ele seja libertado, né? Demonstrando toda justiça e perseguição vivida, Tarcísio faz aceno para rentista falando em trocar o CEO, né?
É só mais uma bola fora, né, de muitas. Saiu a matéria lá no CNN, Gustavo Uribe, também acho que vai irritar os nossos Faria Limers. Bolsonaro não planeja avalizar nome de Tarcísio em reunião com o governador. Segundo deputados bolsonaristas, o objetivo do encontro com o gestor, o gestor, é discutir o cenário eleitoral em São Paulo e esboçar o discurso em defesa do ex-presidente que deve passar em breve para o regime fechado. Eu gostei dessa, né? Ele é o gestor paulista mesmo, mas não é governador, né? Ele gosta do CEO. O pedido de visita de Bolsonaro animou o dirigente da centro-direita, né? Ciro Nogueira ficou muito empolgado, mas parece aí que não vai rolar o que eles querem. Esse é o Brasil. Esse é o Brasil. Essa é a Faria Lima. Essas são as elites econômicas que comandam o país. Vocês já conseguiram, acho que, entender que essas elites econômicas sempre resolvem apoiar políticos de esquerda, tanto eleitoralmente como em outras situações. A pauta legislativa que eles apoiam normalmente também é de esquerda, né? Outra grandíssima coincidência. Então, não dá para contar com a Faria Lima. Por isso que acho que a Eduardo até vem crescendo, né, nas bolsas de aposta da direita. Não na bolsa de aposta, mas vem crescendo na visão das pessoas. Tem a Globo contra ele, tem o Judiciário contra ele, tem o Lula contra ele e tem a Faria Lima contra ele. Todo esse núcleo podre do regime tá contra o Eduardo. Porque Eduardo aí passa um recibo realmente, né, de um homem íntegro. Puxou o pai, né? Mas não tem que comer muita farinha, viu? Na verdade, não tem que comer farinha nenhuma, velho, porque eu espero que não surja um outro Bolsonaro, não por nada. Porque para surgir um outro Bolsonaro, você tá basicamente falando que uma pessoa vai ter que sofrer o pão que o diabo amassou. Eu acho que Bolsonaro já sofreu o suficiente, né? Por muitos, sabe? Eu acho que o sacrifício que Bolsonaro fez, assim, esse processo de redenção, basicamente, é para permitir que exista uma direita no Brasil. Esse é o verdadeiro autossacrifício, né? O que esse cara fez não tá no gibi. Com certeza teve sua vida encurtada. Com certeza, não adianta tapar o sol com a peneira, o estresse que ele vive, a facada, a quantidade de cirurgias, nem que seja um dia. Bolsonaro, antes da facada, a expectativa de vida era uma. Depois da facada, não é a mesma coisa. Pegue Bolsonaro antes e depois da presidência. Veja a fisionomia, veja tudo. Não é a mesma coisa. E tá ali, né, Jair? E ninguém consegue escutar a voz dele. Eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, que você vai dar um pouco mais, né? Para estar no meu canal, tem um Tony Valerro, tem um Patreon na descrição, tem um Atlas brasileiro, kimpaim.com.br. Muitas vezes eu abro uns capítulos, mostrar, ó, no Banco Master, aquilo outro. Mas em todo o Atlas também vai ter um capítulo normalmente dedicado a toda a perseguição que o Jair sofreu. Então, vocês também não esquecerem, né? Tá tudo lá. Pra quem quiser contar essa história, tiver algum amigo seu aí disposto a ouvir, conte. Não faça o sacrifício desse cara sem vão, sabe? Não faça o sacrifício de Bolsonaro sem vão. Não seja um ingrato. Fique com aquele grande beijo e abraço. A gente se vê amanhã. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.